ontem a gente ia sair e o meu filho não é independente coisa nenhuma, né? Tem 9 anos. Eu falei assim, e aí, cara, vamos surfar? Aí ele fez assim pra mim. Ah, não quero, pai. Eu falei assim, nossa, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu falei assim, qual que é a notícia? Você não precisa vir. Você pode ficar em casa com a sua mãe. Então você tem uma escolha. Olha que interessante. E aí ele vira pra mim e fala assim, deixa eu ver. Cara, eu vou com você, eu vou surfar. Eu falei assim, é mesmo? É. E ele veio todo feliz, cara. Veio todo feliz porque ele estava escolhendo, não estava sendo forçado. Mas o que eu tô contando essa história? É interessante quando a gente... Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha e no episódio de hoje a gente vai discutir por que o 6 em 7 leva à independência. Então, para começar, então vamos destrinchar mais. Cara, o que você entende como independência? Para quem estiver me escutando e me vendo, eu aconselho pegar uma caneta. E para quem estiver só me escutando, eu aconselho não pegar uma caneta se você estiver dirigindo alguma coisa, mas se você puder pegar uma caneta e um caderno, pegue. Independência é o fato de você não estar sob o controle de alguma coisa. Então vamos lá, quando o Brasil não era independente, quem controlava o Brasil politicamente era quem? Portugal. Portugal definia as paradas aqui. E chegou uma hora que a gente declarou a independência e tal, foi uma independência pacífica, mas enfim. A clássica do Dom Pedro I virou independência ou morte, aí o Portugal falou assim, opa, não quero brigar com esses caras não, vou deixar eles serem independentes. Beleza. Então aí o Brasil passou a não ser controlado, ele passou a ditar o próprio rumo político dele. Isso é uma independência política. Mas eu acho que não é a única independência que existe. Existem outras independências que a gente pode trilhar. E a gente fala muito pouco dessas independências. Eu lembro da gente estudar a independência política do Brasil, nossa, quantas vezes? Inclusive, foi em qual ano a independência política? 1822. 1822. Eu não tinha certeza muito, fazia tempo. Mas quantas vezes a gente estudou a independência política do Brasil? Não sei, cara. Cara, Bastante. foi muito, né? Foi bastante. Uhum. Muita prova, muito isso, muito aquilo. Tanto é que você lembra a data, né? Agora que você falou, eu não lembrava assim tanto de cabeça não, mas o número pareceu bem normal. Então a gente estuda na escola, então independência política, mas existem outros tipos de independência. E aí eu queria lidar com alguns tipos de independência, porque muitas pessoas não aspiram a esses tipos de independência, porque a gente não é treinado a pensar que existe, ou treinado a pensar que é possível. Então vamos lá, a primeira independência que eu quero dizer que existe e é possível é a independência financeira. Então escreve aí no seu caderninho financeiro. O que é independência financeira? É você fazer, como é que eu vou dizer assim? É você, na minha opinião, tá? Acumular um patrimônio que pague as suas despesas anuais para o resto da vida, sem que você tenha que trabalhar para ganhar. Então, quando você... Tá voltando esse som de novo. Agora deu um picozinho no som. Tem Parece um que... vento aí. Pico não, eu acho que cortou. Cara, a única coisa é que tem um ar-condicionado no 1 aqui. Estranho. Deixa eu desligar. Mas vamos lá, a independência financeira é você acumular um patrimônio que pague suas despesas, quaisquer que elas sejam, você tem que delimitar. Quanto maior suas despesas, provavelmente maior esse patrimônio vai ter que ser. Tal que você não precise trabalhar para sobreviver, para pagar suas despesas. Nesse exato momento, você não trabalha mais porque você precisa. Você trabalha, se você escolher tal, você trabalha porque você... Peraí que o Hugo cortou. Voltou? Foi. Voltei. Você deu uma cortadinha pra mim também, mas foi rapidinho. Cortou, voltou. Total. Então, nesse jeito, você não trabalha mais porque você precisa, você trabalha porque você quer, se você quiser. Então, aí você atingiu a sua independência financeira. Poucas pessoas têm independência financeira. Quando você tem independência financeira, você pode ter as outras independências também. Num mundo onde a gente precisa de dinheiro para viver, a gente... se você atingir a independência financeira, as outras estão bem encaminhadas. Mas não necessariamente
vão estar encaminhadas, depende da sua escolha, depende da estrutura de coisas que você vai fazer. A segunda independência que eu queria falar para você é geográfica. Tem gente que não necessariamente é independente financeiro, mas é independente geográfico. O que é? Ele não precisa estar num lugar para ganhar a vida, um lugar específico. Ele pode trabalhar de qualquer lugar, potencialmente que tenha uma conexão de internet. Então, quando você pode trabalhar de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet, você não precisa estar preso num lugar. Inclusive, você pode mudar no lugar no meio do dia ou no meio de um dia para o outro e isso não vai influenciar em você. Existe uma terceira independência também, que é a independência de rotina. Você define quando e quanto quer trabalhar e não o seu empregador ou o seu negócio define isso para você. É uma escolha sua, pessoal, sua. Independência de rotina. E aí tem a independência da crise, mais especificamente dessa crise. Seu negócio não fatura menos com a crise. Isso é, ele fatura o mesmo ou mais quando a gente está em crise, ou com essa crise pandêmica agora. Então, se você me perguntasse, nesse contexto que a gente está vivendo, eu acho que o 6 em 7, se aprender a fazer 100 mil reais em 7 dias, pode te dar uma ou mais dessas independências. Ele pode te dar uma ou mais dessas independências. É um grande veículo. Claro que você ganhar na cena, talvez seja isso. Talvez você atinja essas independências, porque aí você vai ganhar muito dinheiro e se você souber gerenciar esse dinheiro, inclusive a lenda que nem todo mundo sabe, né? Muita gente, a gente escuta muito essa história de muita gente que ficou muito rico e depois muito pobre, porque não sabia gerar, então a cena não necessariamente gera a independência, então quando você gasta, como é que você vai gerir esse dinheiro? Mas, enfim, é um jeito de você conseguir essas independências aí. Outra independência é você ter uma herança muito grande aí dos seus pais ou dos seus avós, vai que eles eram ricos e deixaram essa herança para você. Enquanto eles não passarem essa herança para você, você não é independente, porque eles delimitam isso, né? Se você depende do dinheiro provido para eles, eles ditam as regras. Mas uma vez que você recebe essa herança e não tem mais essas regras, você passa a ser. Então, existem vários veículos para tal. Outras pessoas pensam em investimentos, né? A gente tem assim, várias pessoas que conseguem atingir isso através dos investimentos. Eu atingi essas independências através de aprender a fazer um 6 em 7. E é isso que eu queria divagar sobre isso. Então, se você aspira uma dessas independências, é isso que a gente vai estar discorrendo nesse evento de aquecimento, também na Semana da Independência 6 em 7. Como é que você usa o 6 em 7 para ter essas independências? Mas antes uma pergunta, que, vamos lá, 6 em 7 são 100 mil reais em 7 dias, só que 100 mil reais, né, de faturamento. 100 mil reais de faturamento, você falou de independência financeira. Cara, um patrimônio de 100 mil reais, primeiro que são 100 mil reais de faturamento, esses 100 mil reais não iriam direto para o patrimônio. E mesmo que eles fossem, mesmo que não tivesse imposto, custo nenhum, fosse 100 mil líquido lá direto para o patrimônio, isso ainda assim não... Cara, até onde eu sei, um patrimônio de 100 mil reais não dá independência financeira para ninguém. Ou para a grande maioria das pessoas, vou falar assim. Então, como é que o 6 em 7 gera essa independência financeira? Só para deixar isso bem claro. O 6 em 7 é aí que vai, não é o destino. A independência financeira você vai precisar de um patrimônio hiper vezes maior. Quiçá de milhões de reais, dependendo de quanto você gasta por mês, né? Ainda mais hoje em dia que a poupança não paga muito e depende também não só do patrimônio, mas como você faz esse patrimônio gerar renda passiva para você, né? Se você pega esse patrimônio e compra imóveis ou não compra, mas você vai precisar. Só que quando você aprende a fazer 100 mil reais em 7 dias, a sua velocidade de construção de patrimônio aumenta drasticamente, possibilitando que você chegue a essa independência financeira antes de você morrer. A maioria das pessoas, com a velocidade de acúmulo de patrimônio que elas têm, elas não vão chegar ali antes de morrer. Elas vão precisar depender da aposentadoria mais tradicional, né? Que é essa que você vai pagando a vida inteira e, eventualmente, quando você atinge uma certa idade, ela... Ou tempo de serviço, né? Ou tempo de serviço, né? Dependendo de quais vão ser as regras quando você atingir, ela vai conseguir. Só que é o seguinte, quando você aprende a acumular patrimônio
Numa velocidade como essa, do 6 em 7, isso é, você aprende a fazer 100 mil reais em 7 dias, quiçá mais disso, mais vezes por ano, você está num veículo que pode te levar à independência. Então, por isso que eu fui bem espartano e categórico que o 6 em 7 não é a independência. Ele é o veículo para chegar à independência. Então, fazer 100 mil reais em 7 dias não te dá independência de rotina. Não te dá, talvez dê independência geográfica já, talvez dê independência da crise já, mas não dá independência financeira. Então, eventualmente, ele vai ser o veículo. E quando você subir nesse veículo e caminhar nesse veículo, isso é, repetir esse veículo várias vezes, o seu acúmulo de patrimônio pode chegar lá. E aí, quando chegar lá, você vai decidir se você vai querer continuar nesse veículo, se vai querer fazer 6 em 7, acumulando esse patrimônio de uma maneira ou outra ou não. Você vai decidir se você... você pode fazer o que você quiser, basicamente, né? De acordo com aquilo. Então, o 6 em 7 não é o destino. Ele é só um veículo para você chegar lá. Por quê? Porque ele aumenta a velocidade de acumulação, aumenta a sua velocidade de acumular patrimônio. E aí, dependendo de qual seja o seu número, né? Se você gasta, sei lá, 5 mil reais por mês, você tem um patrimônio necessário para ter uma liberdade financeira bem melhor do que se você gasta, sei lá, 100 mil reais por mês. Então, aí você vai ter que entender isso e calcular isso e, enfim, acumular. Show, beleza. E você chegou a comentar que você tem essas liberdades, né? Como é que foi isso para você? Assim, de uma maneira breve, né? Não, você tem uma história grande até chegar aqui, a gente vai ter um tempo depois para você falar com essa história de uma maneira mais detalhada, mas como é que a coisa aconteceu ali para você? De uma maneira mais resumida, se é que é possível, né? Eu acho que a primeira vez que... É engraçado que a gente nunca discorria. Eu nunca lembro de ter discorrido sobre a palavra liberdade financeira até mais ou menos em... Onde é que foi isso? 2004, ou faz uns 16 anos atrás. Eu acho que foi 2004, 2003, alguma coisa assim. E nessa época, 2004, 2003, 2002, eu fui visitar um amigo de República. Na verdade, eu morava numa república em São Carlos, quando eu fiz computação, engenharia de computação. E aí quando eu fui visitar ele lá numa cidade que chama Tijucas, perto de Florianópolis, ele estava numa ideia de empreender muito grande. Engraçado como é que são as coisas. 16 anos atrás. E na época ele estava na ideia de empreender. Eu não sei nem se era empreender ou ele se participava de um desses multiníveis, né? Então ele participava desses multinível. Multinível, para quem sabe, é aquela parada que você, enfim, você vende um produto, aí depois você tenta construir uma rede de distribuidores e tal, é bem conhecido. E eu acho que ele queria me recrutar para o multinível dele, para a parada dele. E eu trabalhava num banco, se não me engano, estava em Londres nesse momento, estava ganhando bem, ganhava bem o que eu diria que era, eu ganhava em um mês o que o nosso irmão mais velho ganhava em um ano. Eu lembro que era mais ou menos isso. Meu irmão mais velho tinha um bom emprego de engenheiro eletrônico, elétrico, alguma coisa do tipo, numa empresa que fazia comunicação de satélite em São Paulo. Então, vamos dizer que ele não estava num bom emprego e tal. E eu ganhava em um mês o que ele ganhava em um ano. Era muito louco isso. Também muito porque você mudava a moeda, né? Eu morava em Londres na época, então a moeda era bem valorizada. Agora o câmbio, né? Agora ainda também é bem localizado. Mas enfim, eu ganhava isso, ganhava muito bem. Então não tinha, tava no ápice da coisa. E aí ele me deu um livro. Na verdade, ele falou assim: você ganha muito bem e tal, mas você é escravo do seu trabalho. Ele falou um termo mais... Eu não sei se ele falou essa palavra, mas deu a entender isso. E naquele momento ele falou: você ganha muito bem, mas você não é financeiramente independente ainda, né? Talvez um dia você acumule patrimônio, mas não é financeiramente independente. Mas definitivamente você tem que estar morando em Londres, naquele lugar. Então você não é financeiramente independente geográfico, muito menos delimito minha rotina. Não era dono da minha rotina. Quem era dono da minha rotina era o empregador. Era um acordo, nada de errado com isso, mas era um acordo.
E, enfim, na época não tinha crise. Acabou tendo, né, em 2009, uma grande crise financeira e tal. Mas, enfim. E ele fala assim... 2008, né? 2008, 2009. Alguma coisa do tipo. E aí ele falou assim, e aí ele me deu um livro, cara. E nesse livro foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. O famoso livro do Robert Kiyosaki. E esse livro quebrou... Eu saí de lá, eu acabei não virando distribuidor dele, não. Mas eu acabei lendo o livro que ele tinha me dado. E aquele livro fazia sentido. Aquele livro contava a história, para quem não sabe, de um cara que considerava que tinha 2 pais. Na verdade, é um pai biológico, o outro pai era o pai do amigo dele, que tinha muito contato. E um pai era, tipo, super estudado, professor de faculdade, era pobre, né? Vivia lutando para pagar os boletos, se é que você pode chamar de boleto, e o outro pai, que não tinha educação nenhuma, era rico, né? Muito rico, porque ele tinha desenvolvido a liberdade financeira. E naquele momento eu falei assim, uau, eu não tenho liberdade financeira. Inclusive, não tem mesmo. Inclusive, aí eu pensei, nossa, como é que eu atinjo isso? E já foi a primeira coisa que me veio à minha cabeça, assim, como é que eu atinjo a liberdade financeira? Dentro desse banco eu nunca vou atingir essa liberdade. E para piorar a situação, eu não gostava do que eu fazia no banco. E então isso tem uma outra liberdade de você trabalhar com o que você gosta, né? E, na verdade, não é que eu detestava não, mas gostar, não gostava não. Segunda-feira era o pior dia, sexta-feira era o melhor dia. E foi aí que eu comecei a ter, foi aí que veio a primeira aspiração. Mas até então eu não sabia como é que eu ia lidar com isso. E isso foi, enfim, ficando na minha cabeça. Até que uma vez eu sabia que a liberdade financeira viria com empreender. Eu sabia que a liberdade financeira viria como empreender na internet, né? Porque tinha a ver com... Começava a ver coisas acontecendo isso. Só que, dentro do meu emprego eu nunca tinha tempo, nunca tinha prioridade, sempre trabalhava bastante, de 7 às 7 mais ou menos, entrava 1 hora antes do mercado abrir em Londres, que ele abre um pouco antes, né? Porque abre se não me engano, abre às 8 ou às 9 em Frankfurt, mas abriu 1 hora antes por causa do fuso horário em Londres. Eu ficava até às 7, porque o mercado fechava, você tem que arrumar as paradas até outra vez. Então, eram 7 às 7 mesmo, mais ou menos aí. E aí eu não tinha tempo, isso ia consumindo. Até que uma vez eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal e nesse curso eu descobri, pô, eu quero essas independências, eu quero isso, quero empreender. E aí ele sai desse curso meio louco pedindo demissão do meu trabalho, né? Pedindo corte do meu contrato, mais especificamente, né? Porque eu não era um empregado, eu era um freelancer, né? Trabalhava em contratos para esses bancos, né? Então, peço uma quebra de contrato, saio do banco sem saber o que eu queria lançar. E aí, eventualmente, começa a minha jornada, nessa jornada de buscar um veículo que me desse essas liberdades. Porque o banco me dava dinheiro, mas não me dava essas outras liberdades. E naquela época, a prioridade de encontrar essas liberdades ficou mais forte dentro de mim. Porque eu fiquei mais presente que eu ia morrer 1 hora ou outra. E se eu não começasse a fazer isso naquela idade, ia ficar cada vez mais difícil. Enfim, eu acho que o curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz em Londres acendeu esse senso de urgência em mim. Eu comecei a ver que minha vida estava acabando. Não estava acabando, mas enfim. Não ia ficar melhor a situação. Agora é hora de fazer, agora é hora de arriscar, enfim, chutar o pau do barraca. E aí eu chutei o pau do barraca, acabei fazendo isso. E aí aí foi a história que eu trouxe você para o negócio. A gente teve a nossa primeira ideia de alguma coisa que ia nos trazer liberdade financeira, que era o Pro Leilões, uma empresa que vendia já um produto digital, já vendia, né, um produto que me dava independência, quiçá geográfica, só que ela não faturava. E aí a gente vai junto aprender marketing digital, eventualmente vai para os Estados Unidos, conhece a fórmula de lançamento lá, um cara que, enfim, conhece o Jeff Walker, né, que acabou descobrindo a fórmula de lançamento, fundando a fórmula, inventando a fórmula de lançamento. A gente vai aprender a fórmula de lançamento com ele, volta e faz nosso primeiro 6 em 7. E a gente faz nosso primeiro 6 em 7, que são R$100.000 em 7 dias. Eu ainda morava em Londres, o Hugo daqui do Brasil tocando essa operação, apesar de que a operação era meio... a liberdade geográfica nasceu numa liberdade geográfica, né? Porque eu já estava em Londres, não podia tocar, então você já estava no Brasil e a parada era online.
E foi bastante isso. E chegou até uma hora que eu comecei a exercer essa liberdade. Depois de um tempo, eu voltei para o Brasil. Fui para Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú eu morei um ano ali na praia, na frente da praia. Depois disso eu acabei não adaptando muito bem. Acabamos, eu e a Ju, passamos 2 anos, e o Noah, no caso, já nascido, então, passamos 2 anos quase que viajando o mundo, vivendo de Airbnb, né, morando em Airbnb. Então a liberdade geográfica já atingia e o nosso acúmulo de patrimônio começou a acelerar muito mais rápido. Por quê? Porque a gente aprendeu a escala. O nosso acúmulo de patrimônio não dependia necessariamente, não era função direta da nossa hora trabalhada. Como era no banco, eu ganhava por dia, no caso, né? Ganhava bem, mas ganhava por dia. Se eu não trabalhasse naquele dia, eu não ganhava. Então, com esse negócio, nosso acúmulo de patrimônio passou a ser desvinculado da nossa hora trabalhada. A gente conseguiu escala. E aí a gente foi tocando o negócio. E a coisa foi escalando. A gente foi acumulando. Até que, eventualmente, se a gente quiser agora, a gente pode parar e, enfim, viver pro resto da vida só com o acúmulo de patrimônio que a gente tem. Provavelmente a gente acumulou mais do que os nossos pais demoraram a vida inteira para acumular, né? Então, o nosso acúmulo de patrimônio. E a verdade é que aquele livro estava certo. É incrível. Pai Rico, Pai Pobre é uma obra de arte. Engraçado. E eu fico pensando se é muito bom. Imagina se aquele cara não tivesse escrito aquele livro. Eu nunca falava nunca é fácil, mas eu nunca ia ter aspirado à independência financeira, eu acho. Eu acho que... Por quê? Porque isso estava fora, as pessoas não falavam disso. Então, para você que está aqui, independência financeira é possível. É possível você fazer. Inclusive, a independência financeira não é tão interessante quanto você acha que ela é. Eu acho que era muito isso. Quando eu fui para Balneário, eu acho que eu descobri isso. Porque eu passei a minha vida inteira tentando procurar independência financeira para parar de trabalhar. E hoje eu tenho ela literalmente, tá? Conquistada, mais do que conquistada. E eu tô aqui trabalhando para vocês. Agora, por que isso acontece? Tô trabalhando aqui, às 7h47 a gente está fazendo essa parada hoje é o meu trabalho. Porque uma vez que você tem independência financeira, você começa a procurar a fazer aquilo que você gosta. E para muitas pessoas é viajar. Aí você viaja 2 anos, e aí? Aí você descobre que depois de viajar dá um trabalho, viajar principalmente com a criança, você não tem amigos, você fica... Enfim, chega uma hora que... E aí eu comecei a fazer as coisas que eu gosto mais, que são um pouco mais caras. Sei lá, eu surfo, ando de kite, não é tão caro assim, mas enfim. Faço isso, mas você não vai ficar surfando o ano inteiro, entendeu? Chega uma hora que enche o saco. Então, e aí você vai começar a fazer o que você gosta. E eu descobri que o que eu gostava era ensinar marketing. É engraçado que minha esposa me dá esse feeling mais na frente, que ela fala, Érico, você não para de falar nisso, porque você não vai falar nisso com alguém que queira ouvir isso. Ela fala isso o tempo inteiro. Ou falava. E foi aí que eu comecei a fazer mais do que eu gostava. Então, hoje em dia, a gente cria uma empresa para a gente fazer mais daquilo que a gente gosta. E o dia que a gente não gostar mais de fazer isso, a gente para. Por quê? Porque a gente pode. Aí tá. De verdade, eu posso. Isso dá um senso de liberdade incrível. Porque você passa a fazer a coisa pela essência, não porque você tem que fazer. Ontem a gente ia sair e o meu filho não é independente coisa nenhuma, né? Tem 9 anos. Ele não define nem se ele fica em casa ou não. E geralmente quando a gente sai, a gente pega o barco, sai, vai surfar, né? É uma onda que faz atrás do barco. Eu tô super pilhado nisso. E ele às vezes tá mais, às vezes ele tá menos, porque ele tem 9 anos e enfim. Às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta, às vezes ele quer ficar vendo televisão. E eu falo, pô, vamos lá no barco surfar. E ele, não, hoje eu não quero. Só que aí se a Ju vai, minha esposa vai, ele não tem escolha, ele tem que ir com a gente, ele não tem independência nem de... É engraçado. E ontem foi estranho porque a Ju não queria ir. Olha que interessante, ela queria ficar, ela estava mais cansada. Também está com problema no ombro, então às vezes o ombro dela pesa um pouco mais. Está fazendo fisioterapia e tal, então tem isso. E aí o Noah tinha uma escolha, ele tinha uma escolha.
Eu falei assim, e aí, cara, vamos surfar? Aí ele fez assim pra mim. Ah, não quero, pai. Eu falei assim, nossa, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu falei assim, qual que é a notícia? Você não precisa vir. Você pode ficar em casa com a sua mãe. Então você tem uma escolha. Olha que interessante. Você tem uma escolha. E aí ele virou pra mim, ah, é mesmo? Eu, é. Então você quer ficar com a sua mãe em casa ou você quer vir surfar comigo? E ele fala inglês bastante porque ele passou essa primeira parte da vida dele viajando e era muito inglês. Então, às vezes, e ele está numa escola bilíngue, às vezes ele fala inglês comigo, às vezes ele fala em português. A gente aqui em casa, você já viu como é que é interessante? Às vezes tem umas coisas que ele lembra em inglês, tem umas coisas que ele lembra em português. Por exemplo, você fala assim, vira à direita, vira à esquerda, ele não sabe o que é direita e esquerda, ele fica todo confuso, mas em inglês ele sabe o que é left e right, é engraçado isso. Então tem um tempo de processamento. Aí ele virou e falou assim, então quer dizer que I have a choice. Ele falou assim, você tem uma escolha, cara, você tem uma escolha, você pode vir ou não pode vir. E aí, o que você quer escolher? E eu tava desapegado, geralmente eu como pai, eu quero tirar ele de casa. Eu quero tirar ele de casa porque, muita. A gente está num tempo pandêmico e, enfim, você quer que seu filho faça. E até porque é engraçado. Você tem completamente uma escolha. E aí ele vira para mim e fala assim: deixa eu ver. Cara, eu vou com você, eu vou surfar. Eu falei assim: é mesmo? É! E ele veio todo feliz, cara. Veio todo feliz porque ele estava escolhendo, não estava sendo forçado. Aí ele entrou no carro e eu virei para ele e falei assim: por que você escolheu vir surfar se você estava meio desanimado e tal? Aí ele virou e falou assim: ah, cara, eu pensei, se eu ficar aqui, eu vou ficar com o Liam. Liam, meu outro filho em casa. Ele vai ficar me enchendo o saco. E aí, cara, aqui no barco ele não vai estar, então eu vou estar tranquilo. Aí beleza, fomos lá, subimos no barco, que o dia amanheceu meio nublado, depois fez um puta sol, assim, de escaldar, pulamos do barco, botei até no stories, tá lá no meu stories, né? Pulando no barco, e você não acredita que a Ju, depois nos meio, me liga lá no meio e fala assim, Érico, acho que eu vou pra aí. E ela pegou e veio. E acabou com o plano do Noah de estar tranquilo. Chegaram lá, ficaram brigando igual gato e rato no barco. Mas o que eu tô contando essa história? É interessante quando a gente... o ato era o mesmo. Ele ia dar uma volta no barco comigo numa tarde de domingo para eventualmente sair surfar. E ele às vezes quer surfar, às vezes ele não quer, né? Tipo, às vezes ele tem medo da água, às vezes não tem. Coisa de criança. Mas assim, é impressionante como a mesma coisa tem um significado completamente diferente quando a gente escolhe ela. Quando a gente quando a gente se sente forçado a fazer ela, a mesma coisa acontece. Então, trabalho é a mesma coisa. Quando eu me sentia forçado, e não é forçado, né, mas enfim, não estava no meu controle, não podia escolher o contrário, né, porque eu ia ter consequências de sustentar a minha família, aquela coisa toda. Eu ia trabalhar de uma maneira diferente. Agora eu tô aqui porque eu quero. Se eu quiser amanhã parar isso tudo, eu posso. Eu tenho capacidade financeira para tal. Isso faz com que eu escolha esse momento. A minha atitude nesse momento é diferente. Então hoje, a minha atitude em relação ao meu trabalho é diferente. Quer dizer que é sempre muito fácil? Não. Não é sempre muito fácil. Às vezes é muito desafiante, inclusive. Do mesmo jeito que se você escolher surfar por um ano, você vai ver que às vezes a vida não é tão não é tão cintilante quanto. Ontem eu tava falando com a Pink, deve estar aí escutando. Tava com a Pink tava gripada depois do lançamento dela. Hugo, quando a pessoa fica gripada, normal. Ou o lançamento foi muito bom ou foi muito ruim. Eu nem pergunto como foi, porque no curto prazo não importa, né? Pra mim. Mas enfim. Acho que eu esqueci. Mas enfim, tava lá falando com ela. Agora eu esqueci, cara, exatamente. Tava falando com a Pink, ela tava gripada. Ai, meu Deus, fugiu. Meu trem de raciocínio. Meu raciocínio fugiu. Mas enfim, o fato é o seguinte: você tá fazendo uma coisa por. Ah, e ela tava gripada. E ela chegou e falou assim: nossa, depois do lançamento dá muito trabalho, né, Érica? Eu falei pra ela, falei assim, cara, isso não vai mudar nunca. Ela, como assim?
Ela parecia que estava passando um perrengue emocional ou não emocional, não sei o que é. E ela acha que depois que ela fizer o 6 em 7, vai acabar o perrengue emocional. Eu falei assim, eu preciso vir trabalhar na ignição para descobrir o que a vida é. E ela falou assim, por que não? Por que não vai acabar? Eu falei assim, quer dizer que quando eu aprendo a fazer 10 flexões, você deixa eu continuar fazendo 10 flexões? Aí ela falou assim, não, a gente aumenta. Não sei se ela falou isso, mas Deus subentendeu isso. A gente sempre almeja uma coisa a mais. Então, se eu estivesse fazendo 6 em 7, se eu quisesse uma vida mais simples, eu simplesmente parava de aspirar uma coisa maior, parava de fazer live, parava de fazer isso e aquilo. Mas a gente sempre aspira o crescimento. A diferença é que agora eu estou aspirando o crescimento numa área que eu escolhi. Então, eu não estou lá porque eu preciso. Então, eu estou impondo esse sofrimento, esse esforço em mim, porque eu quero. E, cara, essa paz de você poder fazer isso, ou parar de fazer isso. Eu posso a qualquer momento parar, de verdade. De verdade. Posso dar uma guinada amanhã na minha vida. Mas essa capacidade de estar na frente do meu volante é muito bom. E o 6 em 7 dá um trabalho muito grande. Mas ele me dá essa liberdade. E essa liberdade, para mim, não tem preço. Não tem preço. Engraçado que no banco eu ganhava bem, mais do que eu gastava também. Mas eu precisava ganhar para gastar, né? Não é? Só que eu não tinha essa liberdade. Eu não tinha essa liberdade. Mas E agora eu aí, tenho. cara, pegando um gancho, como é que a liberdade de tempo e rotina vem, então? Porque o 6 e 7 ele dá trabalho, né? Você tem que, Não dá, cara. até Eu vou te chegar falar lá. assim. Eu acabei de bucar com o Cris, tô te falando. Acabei de bucar com o Cris uma viagem de kite de Fortaleza a Tins. Vai rolar. Vai começar dia 14 de setembro. Eu vou terminar dia 26. Eu quero fazer essa viagem de kite. É uma aventura e tanto. A gente pega um kite, né? Pipa e tal, e vai fazer isso. Quando eu faço isso, eu escolhi essa viagem, não escolhi? Escolhi. Eu sei mais ou menos o que ela escolhi. São 600 quilômetros na água com uma equipe de suporte e tal. Quer dizer que nessa viagem eu vou ter que acordar cedo? Vou, provavelmente. É que não é tão cedo assim, porque o vento começa a soprar às 9, às 10. Não é tão cedo. Mas eu vou ter que acordar antes das 9 das 10. Eu não vou poder dormir até o meio-dia. Porque eu escolhi entrar nessa jornada. Então, a jornada em si me dá liberdade de rotina? A jornada em si, não. A jornada em si diz que se eu quiser ir de Fortaleza para Atins, eu tenho que acordar antes das... Eu já acordo muito cedo, mas eu tenho que acordar. Eu tenho uma certa... Mas você está entendendo que eu escolhi essa rotina, porque eu comprei o ticket, eu reservei o horário, e eu estou a completo controle disso tudo? Então, por exemplo, eu escolhi que hoje a gente ia fazer uma live às 7h47 da manhã para falar de liberdade. E no momento que eu me comprometi com isso, eu perdi a minha liberdade. Faz sentido? Eu me comprometi com você, comprometi com a equipe, perdi essa liberdade. Mas eu escolhi fazer isso. Então, ela me dá essa liberdade. Antigamente, o que eu não aconteceria era, se eu não tivesse escolhido isso, eu ia ter sido forçado e eu ia ter consequências catastróficas, sei lá, não ia conseguir pagar a escola do meu filho ou a saúde, plano de saúde da galera. Mas não quer dizer que eu me ponho na situação que eu me ponho, porque eu escolho essa situação. Passa a ser uma restrição minha. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se não, pode me perguntar Não, de novo que eu respondo. não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a galera confunde muito essa questão da rotina, porque ou associa que vai ter liberdade de rotina porque não vai ter que trabalhar, e a verdade é que vai ter que trabalhar. Só que você, por exemplo, Na, num ver... Na emprego, não verdade, não sei vai se ter que trabalhar. vai escolher Se eu trabalhar. quiser parar, eu Isso, não tenho que trabalhar. Não tenho que trabalhar. De verdade. Eu posso puxar a tomada agora. Não tenho que. Meu padrão de vida não vai cair. Ele vai manter. Eu posso até ir para baixo ou para cima, se eu quiser.
Mas eu não tenho que trabalhar. Agora, eu escolhi trabalhar. É diferente. Não, é isso mesmo, cara. Porque Acho que não agora trabalhar é muito fica pior do que a claro. maioria das pessoas. Para minha opinião, não trabalhar é muito pior do que as pessoas vão fazer. Inclusive, eu demorei. Você vai e passa 2 anos viajando para você ver como é que é. Algumas pessoas vão adorar isso. Eu voltei para trabalhar. Não tem nada de errado comigo, nem de certo ou errado com elas. Mas é legal construir. Eu sou uma pessoa que gosta disso. Eu sou. Inclusive, é interessante que a maioria das pessoas que acham que não é assim, passa 2 anos fazendo isso. E aí você vai ver se você realmente gosta disso. Porque não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Ficar mudando de cidade, viajando, que se é viajando, não, o que você quer. Mas geralmente é interessante isso. Eu também tenho, olha que louco, eu tenho a liberdade de morar onde eu quiser e eu tô de volta a Brasília, vai vendo. No momento, é muito louco isso, né? E olha que eu rodei, viu? Eu rodei literalmente o mundo inteiro. E no momento o Brasil tem um monte de coisa legal, tem um lago legal aqui, tá a 5 minutos da minha casa, a gente surfa, as crianças estão na escola, que parece que não é fácil, mas quer fazer homeschooling? Você tem que ensinar seu filho, cara. Pô, às vezes é boa a escolha, né? Você manda seu filho lá e ele, enfim. Você tem um tempo para você mesmo, isso aí é muito menos romântico do que as pessoas imaginam às vezes. Mas é uma escolha. Show, cara. E o 6 em 7 ele é um veículo que você está apresentando para chegar lá. E ele, você mesmo já chegou a citar, ele não é o único veículo, né? Tem vários outros. Tem herança, loteria e até tem vários outros trabalhando mesmo. Você pode, sei lá, abrir uma franquia e a franquia dá muito certo. Você pode ascender na carreira corporativa, ter um emprego que te paga muito bem, Você tipo, ser pode um fazer uma empresa e CEO. vender a empresa, né? Exatamente. Por que que você escolheu o 6 em 7? Por que que você ensina o 6 em 7 e não outro veículo? Ó, na época, eu acho que o 6 em 7 ele dá liberdade geográfica do dia 1. Então vamos lá, se eu tenho uma franquia do Mundo Verde, uma franquia da McDonald's, uma franquia da franquia que seja, ela não me dá liberdade geográfica no dia 1, porque a natureza dela é física. Bom, herança eu não tive. Então isso não aconteceu. Infelizmente, né? Herança eu não tinha, infelizmente. Eu não tenho uma veia especulativa tão grande para me dar um patrimônio financeiro rápido. Porque a veia especulativa tem 2 lados. Então, através de investimentos extremamente arriscados, se eu for só investir, né, pegar o dinheiro que eu ganhava no meu salário, só investir, eu teria que entrar em níveis extremo arriscados. Então, a minha possibilidade de perder também aumentava muito grande. Era muito alta. Então, investindo não ia ser. Franquias, negócios físicos não me dão liberdade geográfica. E agora, uma coisa que eu não sabia na época, também não me dão liberdade da crise. Necessariamente. Depende do lugar. Depende do negócio. Às vezes sim. Mas negócios físicos, a maioria, muitos deles não. Então, o digital... Outra coisa que é massa é que o digital, cara, tá crescendo pra caramba. Então, se eu tô pegando eu tô nadando a favor da correnteza, não contra a correnteza. O físico tá meio que contra a correnteza, um pouco mais agora. Mas o digital tá a favor da correnteza. Por que tá a favor da correnteza? Porque a maioria das pessoas estão prestando mais atenção no digital. Ainda mais agora. Já estavam quando eu comecei, né? Com o celular, a gente só ficava no digital. E agora ainda mais. Mais. Você viu que ontem teve o jogo da Champions League? E o jogo foi transmitido pelo Facebook, tinha 4 milhões de pessoas lá. Aí, ó, podia fazer um anúncio lá da forma de lançamento do Facebook, né? Então as pessoas que estavam com atenção, tinham que estar com atenção na TV para assistir a final da Champions League, agora estavam com atenção onde? No digital. Então eu estou nadando a favor de uma correnteza. E nadar a favor, eu não sei se você já pegou uma onda,
Mas quando você está remando, e às vezes você está numa correnteza, você vai ver quando você chegar lá, tem a maré tá para um lado e para o outro. Meu, você nadar contra a correnteza é muito difícil. Às vezes você está até no lago, vai voltar pro barco remando. Pô, se tá a favor da correnteza, rende a remada, né? Dá uma rendida. Quando você tá contra a correnteza, não rende aquela parada, estoura os músculos, queima os ombros. Então, eu queria nadar a favor da correnteza. Eu queria, do dia 1, viver a experiência da liberdade geográfica. Do dia 1. E, eu não sabia disso, né? Mas eu estava começando a construir uma experiência de imunidade a uma crise como essa que a gente está vivendo. Então, o 6 em 7 me dá essa escalabilidade, né? Outra coisa, para eu escalar várias franquias, eu tenho que abrir várias lojas, tenho que lidar com uma logística, tenho que lidar com estoque, tenho que lidar com um número maior de funcionários, tenho que lidar com faturamento. O digital, a gente alcançou múltiplos 7 dígitos de faturamento com 2 ou 3 funcionários só, se não me engano. É que eu não lembro exatamente. Mas não, é isso mesmo, é isso mesmo. É tipo isso. Então, e para quem não quer ter que lidar com pessoas, tem gente que adora, tem gente que evita, né? É fantástico isso. Você não precisa ter funcionário. Você pode chegar lá sem ter funcionário. Inclusive, a gente tem amigos que têm essas liberdades, são faixas pretas, exercem essas liberdades e tem 1 ou 2 funcionários freela, né? Nem funcionário. Não tem um CLT na empresa dele. Então, é possível. Então, assim, o 6 em 7 para mim foi esse veículo escolhido por causa disso. Pegando uma corrente que estava a meu favor, minha abraçada ia render mais, muito mais, e liberdade geográfica do dia 1. Do dia 1. Então, no momento que você entrou e você tá nesse jogo, você tá no dia 1 com a sua liberdade geográfica, de verdade. Inclusive, é até melhor que você não tenha escritório no começo. No começo é até melhor. É menos uma despesa que você tem. Eu sei que o Hugo tá aí no nosso escritório, eu tô de casa, mas é menos uma despesa que você tem. Eventualmente você pode até querer ter um, e foi uma escolha nossa, né? A gente quis ter um. Inclusive é uma escolha que vem muito à tona quando você tem filho. Quando você não tem filho, você quer trabalhar de casa. Quando você tem, dependendo do tamanho da sua casa, você pode se isolar ou não. Mas quando você tem filho, você quer trabalhar num lugar fora de casa. Não sei, se os seus filhos estão em casa, quem é pai sabe como é que é. Exatamente. E ele dá ele não dá uma liberdade total, mas você tem um controle maior da rotina. Por exemplo, você pode escolher não marcar um lançamento no dia do seu aniversário de casamento, no dia que você quer fazer uma viagem. Por quê? Se você trabalha para alguém, você não tem essa escolha. A pessoa pode marcar uma coisa importante e você não poder sair no dia do aniversário. Ah, é aniversário de casamento, eu quero ir 4 dias comemorar. Não dá. A sua empresa gira em torno de você. Porque Exato. você criou. A minha empresa hoje gira em torno de mim. Gira em torno de mim. Então, a primeira coisa que eu marco, eu estou até marcando, tipo, o que eu quero fazer ano que vem? Eu quero, uma coisa que eu faço todo ano é se dar um indie, vou fazer se dar um indie. Geralmente são 15 dias. Por que não 30? Hugo, porque cansa. Depois de 15 dias você quer as férias das férias. Né? Aí tem uma parada que eu faço o ano inteiro também, que eu estou fazendo uma semana, que está 2 esse ano não rolou, mas eu vou para feed, surfar e fazer. Muito do que eu faço é muito ligado ao esporte. Mas gira, por quê? Porque lá atrás eu tomei a decisão de assumir o risco. E assumir o risco, você lembra? Que eu assumi um grande risco. Foi uma decisão que parece óbvia, mas na época não era. Pô, eu primeiro assumi o risco da perda. Você tinha muito a perder, né? Eu tinha. Porque o emprego era bom. O emprego era bom. Eu ganhava em um mês o que o meu irmão ganhava em um ano. Então tinha esse acúmulo de patrimônio. E eu ainda botei grana na época, né? Não sei se você lembra, mas eu botei ainda. Eu queria acelerar, então eu queria E não só grana. Pô, eu investi quando eu fui comprar a fórmula de lançamento lá, eu paguei, na época, $5.000 que custava isso. E mais uns 5 mil para eu e você viajar para lá, né? Não sei se na época eu custeei você. Eu custeei você ou você custeou você? Acho que eu custeei. Não, você custeou. Então, assim, foi custeando. Então foi isso. E os primeiros
os primeiros anos, quando a gente não tinha fórmula de lançamento, eu também custeava a empresa do Prolenões, ali os anúncios, quem pagava era eu. Então, assim, pô, e o dinheiro ia descendo, assim, na época que eu não conhecia a fórmula, então, pô, foi interessante, mas aí eu assumi o risco. Uma coisa que o empreendedor faz, ele assume o risco. Uma coisa que não parece óbvia depois que você não tem risco, né? Depois que ele consegue estancar o risco para todo mundo, né? Parece que, mas no começo ele é um bebê recém-nascido, ele está assumindo um risco. Podia ter dado certo, podia ter dado errado. Mas uma vez que você seta isso com as estruturas certas, você passa a ser o centro. E você pode fazer o design dessa sua nova vida ao redor daquilo, conversando ao redor, fazendo escolhas e fazendo ao redor. Então, se você quiser, sabe, se amanhã eu quiser viajar ao mundo, eu posso de novo. De novo. Bom, se eu não quiser, se eu estiver cansado de fazer isso, eu posso também. E tem uma parada também que é muito massa, que eu acho que é viciante nesse processo, é impacto. A gente faz uma parada muito massa. Olha só, a gente está falando para 1.000 e tantas pessoas e batendo um papo sobre liberdade, que é um papo que a gente não bate, né? Eu esperei até 2004 para ser introduzido esse conceito. Meus pais são aposentados, mas não eram livres. Pelo contrário. Eu não conheci ninguém livre financeiramente. Para mim, livre financeiramente é só quem tinha herdado uma grande fortuna, alguma coisa do tipo. Nem meus colegas que eram ricos eram livres, porque eles dependiam, claro, que dos pais, do jeito que o Noah depende de mim no momento e tal. Então, assim, é legal bater esse papo, é legal aspirar. E é o que você falou, é legal entender que quando você fizer o 6 em 7, essa liberdade não vai vir, você só vai ter o veículo. Você vai ter um veículo de acumulação de patrimônio mais rápido. Uma vez que você fizer esse cálculo seu, você vai conseguir saber bem mais rápido, né? Você está acumulando... quando você chega à faixa preta, você acumula em faturamento, que é um jeito mais fácil de medir, não é lucro, né? Mas enfim, em faturamento 2 milhões por ano, talvez 10 milhões por ano. Tem alunos meus que acumulam 30 milhões por ano. Tem alunos meus que acumulam um faturamento de 100 milhões por ano. Inclusive entrevistei eles, está lá tudo no podcast Faixa Preta, se você duvida, ou é mais um São Tomé para ver. Mas é isso. E cara, das pessoas que decidem trilhar esse caminho do 6 em 7 para poder chegar lá na sua independência, tem gente, como você acabou de dar um monte de exemplo, que consegue, tem gente que não consegue. Dessa galera que não consegue, normalmente, cara, e assim, eu sei que pode ter são muitas razões, mas as principais razões, assim, que segundo a sua experiência você interage muito com essa galera, né? Então, geralmente, quem não consegue por quê? O que a pessoa erra no caminho? Eu acho Normalmente. que, Eu sei ó... que é muita coisa, mas... Ai, velho. Ó, primeiro que eu acho que elas... Tem tanto, acho que no 747, aqueles que eu pego pessoas ao vivo da minha audiência para responder perguntas, ele explora um leque de coisas que acontecem com as pessoas no momento. Então, algumas pessoas não conseguem nem chegar ao seu primeiro 6 em 7 porque não segue o método. Entrevistei uma ontem que estava indo certinho, estava caminhando no caminho. Estava na fase 1, fez um semente dela, Hugo, fez 14 vendas, se não me engano, tá? Às vezes eu erro. 14 vendas. Pô, 14 vendas, validou o produto, um semente, que é para fazer uma venda só. E aí, o que ela veio para mim? E agora, Érica, eu vou mudar o produto. Eu falei assim, não. Ela ia mudar o produto, então ela ia... Enfim, ela ia deixar de caminhar aquela trilha e ia começar uma trilha do novo, do zero. Por quê? Porque ela é aquela pessoa mais coelha, mais... Tinha que ter alguma coisa nova. E não, às vezes ela simplesmente tem que caminhar o caminho. Ela era típica... eu acho que é típica aquelas pessoas que aprendem violão e não tocam nenhuma música até o final. Não toca nenhuma música até o final. E aí, como ela não toca nenhuma música até o final, ela sabe um monte de música que não chega até o final. Então, provavelmente, ela nunca vai fazer um concerto. Porque, pô, no concerto você tem que tocar até o final. Então, eu acho que muitas pessoas fazem e não têm a paciência, nem a visão de longo prazo, de trilhar o caminho para o longo prazo. Eu falo para vocês, o 6 em 7 é o veículo. Uma vez que você faz, você não esquece de como fazer. Eu não conheço alguém, eu não me lembro de alguém que esqueceu de fazer como é que faz um 6 em 7. Uma vez que você aprende,
você faz. Você pode acumular com esse veículo com outro, com esse produto com outro, qualquer coisa, porque você sacou, a ficha cai. Só que demora cerca de 1 ano e meio para você aprender. Cerca de 7 lançamentos para você aprender. Do mesmo jeito que você não entra num carro e aprende a dirigir de uma vez. Do mesmo jeito que você não sobe numa prancha e faz 360 da primeira vez. Inclusive, eu tinha feito... Olha que louco, eu fiz na verdade, tinha uma onda que eu fiz 4. Você acredita que eu fiz 4? E desaprendi, Hugo. Desaprendi. Faz 70 vezes que eu fiz e eu tô completamente desaprendido. Você acredita nisso? A gente acredita... eu desaprendi. Então, assim, eventualmente, por que eu desaprendi? Porque foi sorte, Hugo. Infelizmente, aqueles primeiros 4 foram sorte. Porque eu não consigo intencionalmente repetir. Então, do jeito que eu ensino 6 em 7, e dá para ensinar um jeito mais rápido e tal, que eu faço, que você faz, você tem a tendência mais... Mas eu não ensino mais desse jeito. Eu ensino desconstruindo cada pedacinho. Tal que quando você aprender, vai ficar sólido. E essa é um pouco diferente do como a gente ensinava antes, né? No começo a gente ensinava os truquezinhos. Né? E nada de errado com os truquezinhos, todos super honestos, mas ele é muito de curto prazo. Algumas atitudes mais de curto prazo. Hoje em dia a gente constrói uma boa base antes, para quando chega o 6 em 7, é só uma questão de tempo até a faixa preta. Então, só que você está falando de erro, o problema acontece, é muito bom a gente falar, a gente estava falando com um tempo com o Pedro Sobral, lembra do Pedro Sobral? Ele falou assim, Érico, mas tu tem que mostrar os vídeos que mostram as culturas aí da sua empresa. E eu fico pensando, qual que é a cultura da nossa empresa? A cultura e as regras dos clientes que a gente quer atingir. Eu inclusive estou até pensando em mudar o nome de Galera Raiz para Galera do Tijolo. Mudar o nome, já pensei em mim, porque eu acho que o 6 em 7 hoje, do jeito que a gente ensina, é a casa dos 3 porquinhos de tijolo. Essa casa, se você se dedicar muito, vai demorar 7 lançamentos, se você for um excelente aluno, um aluno mediano, porém, né, do jeito, fazendo a coisa certinha, vai demorar cerca de 1 ano e meio, em média, para montar. Mas quando montar, ela vai estar cimentada. Vai ser uma casa de tijolo. E casa de tijolo não cai fácil. Não quer dizer que não cai, mas não cai fácil. Então, por que as pessoas não chegam? É a falta de paciência, é o curto prazo, é a distração, aquela tentação da distração de querer continuar a pessoa, as pessoas mais distraídas igual eu sou uma pessoa mais distraída, né? Não seguir o caminho, recomeçar toda hora uma vez pensando que aquele primeiro resultado de 14 vendas, de R$2.000 não fez a diferença, mas é a fundação daquilo. Se eu puder resumir a principal coisa é a falta de paciência de construir uma casa de tijolo. E sinceramente, não é só no 6 em 7 não, é na dieta. Pensa bem, a gente não está atrás do esqueminha da dieta? Tá. O inglês, o curso de inglês. As pessoas estão atrás do esqueminha do curso de inglês. Quando que, na verdade, você tem que ter um bom método e uns trocentos anos de estudo. Chances são que é isso. Ou vai lá morar nos Estados Unidos e para de falar com alguém que é brasileiro. Também funciona. Eu aprendi alemão em 1 ano, mas foi assim. Eu só falava alemão, estava num lugar, não sabia falar, não dava. Não tinha outra opção fácil. Então você joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pegar, mas fora isso, é isso. Então a gente está numa sociedade que está procurando o esqueminha do emagrecimento. E no final das contas, tem os esqueminha para emagrecer? Tem. O Granville e o Vitor Damasio não emagreceram? Fizeram uma aposta de quem ia ficar mais magro. Eles fizeram uma aposta. Fala, quem perdesse ia doar R$10.000 para uma caridade. É uma aposta até altruísta, né? Uhum. Mas o que aconteceu no último dia? Os dois estavam fazendo salto. Eles apostaram durante 6 meses e deixaram para emagrecer. Durante 6 meses. Deixaram para emagrecer na última semana que parecia 2 lutadores de UFC perdendo peso.
fazendo sauna, tipo, como é que é? Entrou dentro de um saco plástico fazendo, acho que bicicleta, alguma coisa do tipo. Eu não vi, não. Eu não vi exatamente, não. Mas isso aí, hoje, o Granville tá da mesma coisa. O Damásio eu não sei. O Damásio tem feito umas coisas legais aí. O Granville eu não sei. Pelo stories dele, a vida dele... Enfim, no curto prazo é diferente. Então, quando eu faço esses conteúdos aqui, eu falo para você que tá me assistindo, se você quer o esqueminha da sauna para emagrecer, sai de perto de mim. Eu não tô... Até porque... Um aluno que faz o 6 em 7 e depois não consegue fazer, ele fica decepcionado. Eu lembro que ele começa a falar que o método não funciona, ele começa a ser uma má propaganda pro método, porque ele não coloca a culpa nele, ele coloca a culpa no método. Tudo bem. Ele, eu fazia, não fiz mais. Então eu parei, então beleza, vou ensinar de uma maneira que os seus lançamentos vão tender a crescer. Só que quando você faz de uma maneira bem estruturada, vai levar tempo. E antigamente eu não falava isso. Agora eu falo abertamente, se você quiser fazer isso de um dia para o outro, sai daqui, vai embora. Eu tô atrás de pessoas que querem aprender a fazer um 6 em 7 a ponto de usar isso como veículo de acumulação de patrimônio no longo prazo também. Então não adianta você só fazer 6 em 7 uma vez. Inclusive você vai ter que fazer várias vezes até você atingir essa liberdade financeira. Mas eu quero que você esteja sempre no caminho. Mas esse é o número 1. Falta de paciência. Resultado para ontem. Na primeira queda você desiste. E aí por aí vai. Boa, cara, boa. E pra gente encerrar esse episódio, na sua opinião, qual que seria o primeiro passo que alguém que deseja conquistar essa independência por meio do 6 em 7 deveria dar nesse momento? Nossa. Primeiro passo prático ali. Eu sempre sei que você vai me fazer essa pergunta e eu nunca sei a resposta. Primeiro passo prático. Eu tô pensando em fazer uma coisa que não seja tão... sinceramente, é se inscrever na fórmula de lançamento. Eu sei que vai ser contra o que as pessoas fazem, é se inscrever. Porque a fórmula de lançamento é o passo a passo para isso. E eu sei que isso é totalmente em relação ao meu... É benefício meu, porque eu vendo a fórmula de lançamento e ganho dinheiro com a fórmula de lançamento. Então, eu quero que você escute sabendo que eu ganho dinheiro com isso. E que eu vendo isso. Contudo, ele me fez uma pergunta e eu vou ter que ser sincero. Eu não conheço o caminho mais rápido para você aprender a fazer o 6 em 7. Não quer dizer que vai ser rápido. Não quer dizer que vai ser rápido. Mas eu não conheço um caminho mais rápido. Inclusive, provavelmente, se você fizer a fórmula de lançamento, você vai viver o pior ano da sua vida durante o processo. Vai ser difícil de aprender. Todo mundo eventualmente aprende, mas é difícil de aprender. Não é uma coisa intuitiva. Então, é uma coisa que você tem que caminhar um caminho, você tem que testar, vai ser desafiante. Contudo, eu não conheço um caminho mais rápido. Então, o primeiro passo é entrando para a fórmula de lançamento. E esse é o primeiro. Porque depois é você focar naquilo. É você deixar de se distrair por um tempo. Peço sua atenção por um tempo. E trilhar aquilo. E cometer vários erros. E aparecer. E não desistir. E continuar no método. Como se fosse uma aula de dança. Uma aula de direção, uma aula de uma arte marcial. Só que a diferença é que a dança você aprende a dançar, a arte marcial você aprende a lutar. E esse você aprende a fazer 100 mil reais em 7 dias constantemente. E trazer uma liberdade financeira, isso trabalhando de onde você quiser, com o que você gosta. Isso você escolhe isso. Então esse é o primeiro passo, não tem outro não. Quer dizer, não tem outro que eu recomende outro. Se eu estivesse recomendando outro, eu ia estar mentindo. E por mais que recomendar esse passo seja benefício meu próprio, é meu benefício próprio, e eu não consigo imaginar. Se fosse meu filho, eu recomendava também. E é o que é. Show, cara. Show de bola. Eu tô completamente de acordo com você. Mas é isso aí. Tchau.